Olá, bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje você vai aprender como fazer um caderno costurado utilizando como a capa uma sacola de papelão. Uma maneira fácil e prática de você reciclar o que você tem em casa e deixar o caderno de uma forma personalizada, com um aspecto diferente e bem bonito. Esse caderno eu vou estar utilizando para o estudo O Espírito Santo na Vida de Cristo, mas você pode utilizar o caderno da forma que você quiser, para o estudo que você quiser. Mas eu separei aqui, então, uma sacola dessas de loja, né? Que a gente compra, né? Das lojas de roupa. E o papelão, ele é bem firminho. O tamanho também, seja um tamanho que dê, na hora de dobrar, que caiba, né? Mais ou menos um tamanho A5, de uma folha A5. Mesmo que você tenha uma sacola maior, não tem problema, você pode recortar e deixar nesse tamanho, tá? Se for menor, aí vai ficar menorzinho o caderno, talvez não fique legal, porque nós vamos estar utilizando folha branca, tamanho A4, que eu vou dobrar no meio para se tornar A5, tá? Então, o ideal é que seja desse tamanho a sacola para maior, para poder servir direitinho o tamanho da capa. Eu vou colar na capa essa ilustração, tá? Do estudo O Espírito Santo na Vida de Cristo, em preparação para a Páscoa. E vou reaproveitar também uma parte de tecido que eu tinha aqui, uma fronha velha. E também esses pomponzinhos para dar um charminho, tá? Eu separei aqui 20 folhas brancas, que eu acho que dá para fazer um miolo legal, vai até sobrar, e eu prefiro que sobre do que falte, porque eu quero fazer as anotações desse estudo no caderno. Então, quanto mais folhas disponíveis para escrever, melhor. Eu prefiro que sobre do que às vezes eu querer escrever mais e não ter espaço, tá? Dessas 20 folhas brancas, nós vamos dobrá-las todas ao meio para poder juntar com a capa, tá? Primeiramente, vou começar aqui pela capa. Nós vamos recortar essa alça e vamos virar ao avesso a sacola, porque do lado de fora geralmente tem o emblema da loja, né? E aí, para não ficar feio, na hora que a gente for colar ali a ilustração, eu vou virar o avesso que não tem nenhum desenho. Então, fica mais fácil. Vou fazendo aqui e vocês vão me acompanhando pelo vídeo. Bom, meninas, agora que eu já tirei todas as sobras, né, ó, tirei o fundo da sacola e tirei as laterais da sacola, tá? Então, eu fiquei só realmente com o miolo da sacola. Aqui estão também as sobras da alça e também da parte que tava prendendo, colando aqui na sacola a alça. Vocês tiram com bastante cuidado para não ter risco de rasgar, tá? Aqui deu uma rasgadinha, mas eu consegui colar, não tá aparecendo. E aí eu vou ver se vai ter necessidade de eu reduzir aqui ou não a largura da capa, tá? Agora eu vou dobrar o meio para acertar o tamanho certinho que ela vai ficar de acordo com a folha branca, com o miolo. Então, a gente vai dobrar aqui ao meio a nossa capa, ela ficou bem durinha. Se vocês não tiverem uma sacola dessas, vocês também podem usar envelopes, aqueles envelopes que às vezes vêm
um documento, tá? O legal é que seja assim, desse papel marronzinho, que fica mais bonito, né? Do que branco, para poder ficar diferente. Então, se vocês não tiverem uma sacola dessas de papelão, vocês podem aproveitar os envelopes que geralmente são do tamanho A4, talvez fique do mesmo tamanho. Então, lá, já dobrei aqui. Agora, nós vamos dobrar as folhas para poder ver o comprimento e a largura certinha que vai ficar a nossa capa, tá? Bom, meninas, eu já coloquei todas as folhas, uma dentro da outra, para ficar com formato de caderno mesmo. E agora, nós vamos juntar com a capa. Vamos juntar com a capa, ó. E aí, a gente vai ter a noção de quanto que a gente vai tirar. Porque aí, a gente tem que centralizar bem, para ficar mais ou menos a mesma altura, tá? E depois a gente vê quanto que a gente vai refilar, tirar aqui da parte de fora. O sistema de costura é o mesmo sistema que eu já ensinei aqui no canal, acho que umas 2 vezes. Eu gosto de usar o agulhão para poder furar as folhas, ou então você pode utilizar a agulha, mas uma agulha bem grossa mesmo, sim, um calibre bem grosso, para conseguir atravessar, né, a grande quantidade de folhas, porque são 20 folhas. Então, quanto mais folhas você colocar, mais firme, mais força você vai ter que fazer para atravessar de um lado para o outro. O ideal é que você prenda com um pregador, um prendedor, para a folha não sair da posição, tá? Ó, assim as folhas não vão sair do lugar. Certifica de que ela tá bem posicionada no centro da capa, ó. Então, tem praticamente a mesma distância aqui e aqui, tá sobrando mesma quantidade de capa, tá? Aí, agora aqui você pode prender. E nós vamos furar. Eu vou fazer somente 3 furos. Você pode fazer quantos furos você quiser aqui. Mais pertinho, pontos mais justos, né? Ou mais distante. Um aqui em cima, outro aqui embaixo e um no meio. Nós vamos centralizar bem no meio aqui da folha. E vamos atravessar, fazer força para sair do outro lado. Ó, vai pro outro lado. Agora, a gente vai fazer outro aqui em cima. Então, ficaram os 3 pontos. Agora, é só a gente passar com a linha. A minha linha é a linha de ponto cruz. Eu escolhi essa cor aqui. Nós vamos fazer a costura agora. A gente vai passar com a ponta da agulha por baixo da outra linha, para na hora que você der o nó, ele ficar bem justinho mesmo, bem rente com a folha. Costuramos, ó, o ponto como é que ficou, bem justinho, bem rente, tá? E agora, nós vamos refilar aqui as folhas, para poder elas ficarem bem retinhas. E também juntamente com a capa. Então, vamos pegar o estilete agora e fazer o refilamento, que é tirar o que tá sobrando aqui. Vamos observar direitinho, primeiro com a página, com a capa aberta, pra gente não cortar errado, tá? Então, aqui eu vou posicionar a régua bem rente com a folha branca. E nós vamos começar a tirar com estilete, passando várias vezes no mesmo lugar, tá?
Bom, meninas, eu dei mais uma refilada aqui, tá? Na lateral do caderno, porque eu queria que sobrasse um pouco aqui também. Isso vai do gosto de vocês, tá bom? Se vocês quiserem, vocês dão mais uma tirada aí, uns 2 centímetros, tá? Pra ficar sobrando aqui tanto na vertical quanto na horizontal também, tá? Ó, então sobrou um pouquinho em cima, um pouquinho embaixo e um pouquinho também aqui na lateral. Agora, nós vamos fazer mesmo a parte da capa, tá? Decorar aqui a capa. Ficou bem firminha a nossa capa. Como aqui ficou aparecendo onde a gente descolou, não tem problema, porque a gente vai colar também um papel aqui em cima, então não vai ficar aparecendo. Vai ficar mais a margem do papel aparecendo. Então, eu vou colocar assim, ó. Vou dobrar ao meio a nossa ilustração. Você pode decorar da forma que você quiser, tá? Essa forma que eu escolhi, mas você pode usar o que você quiser aí para estar decorando a capa do seu caderno. Se você quiser parar por aqui e deixar o seu caderno assim, você pode deixar, tá? Eu que vou incrementar agora aqui com alguns detalhes, só para dar um charme, tá ok? Mas o caderno já está pronto e finalizado, se você quiser parar por aqui. Nós vamos testar agora se fica legal esse pedaço de retalho que eu tenho aqui. Eu tenho esse pedaço de retalho e tem também um pedaço de renda. Eu peguei aqui esse pedaço de renda que eu acho que ele vai ficar mais bonito do que esse pano. A minha intenção era utilizar esse pano aqui, mas eu não gostei. Na hora que agora, eu não achei legal. Então, pensei nessa renda que eu também tenho aqui, que eu acho que vai ficar mais bonita. E essa parte aqui a gente pode fazer para tá amarrando aqui na pontinha o caderno. Vai ficar legal. Então, eu vou alterar, tá? Você pode usar o que você tiver na sua casa, o que você achar que fique bonito, do seu gosto. Então, eu vou pegar a medida exata aqui da lateral e vou dividir essa renda para ficar metade para um lado e o restante para trás, tá? Que fique só um detalhe na frente e o resto você pode passar para trás, se for muito grossa. Se for fina, você coloca meio a meio, metade para frente e metade para trás. E eu vou colar com cola de silicone. Você pode colar com cola quente. Eu gosto de usar a cola de silicone, que é como a cola quente, mas ela é fria. E ela adere bem, seca rapidinho, como a cola quente também. Vamos deixar secar. Agora, a renda já secou, já grudou aqui. Eu vou aproveitar, sim, esse paninho e tava pensando da gente recortar aqui no meio. Também é opcional, tá bom? Vocês fazem se vocês quiserem, que eu quero deixar assim do jeito mais alegre com esse verde. Eu vou cortar 2 tiras aqui, não precisa ser certinho não, tá bom? A gente tá fazendo do modo rústico e reaproveitando as coisas que a gente já tem. Então, como esse pano aqui, ele ainda é meio difícil de rasgar, porque se eu conseguisse rasgar ele, de forma que ele desfiasse, ia ficar até mais legal. Mas como é uma malha que não rasga muito, ela desfia, mas não desfia muito. Então, eu tô recortando, mas o legal seria se a gente conseguisse desfiar. Tá? Então, eu vou furar agora aqui em 2 lugares a capa, tá? Pra gente amarrar esse paninho. Pra poder fazer a furação aqui, vocês podem usar o furador de argolado, tá? Eu vou utilizar a minha Crop-A-Dilo para colocar ilhóis. Se vocês não têm, não tem problema, usa o furador e não precisa colocar ilhóis, tá? Isso é opcional. Vou centralizar aqui. Fiz o furo, vou fazer o mesmo do outro lado. Para você furar na mesma direção, eu dou a dica pra você pegar a régua
e colocar aqui, ó, embaixo do furo, tá, ó, embaixo do furo, bem no meio do buraco aqui. E aí, você vai saber que ele tem que ficar nessa direção, tá? Depois de aplicado o ilhóis, agora nós vamos passar, então, a tira de pano. Ó, só atravessar do outro lado. E aqui você vai dar um nó. Torce bem o pano pra ficar mais fácil. E dá um nozinho aqui pra poder travar no ilhóis e ele não escapar. Ó. Tá? E aí, ele vai prender aqui. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Prontinho, ó. Como é que ficou legal? A gente reaproveitou. Se você quiser dar mais um laço, se você quiser cortar para que ele fique menorzinho, fica a seu critério, tá? Quiser colocar ou não colocar, eu vou cortar mais um pouquinho aqui. Vai ficar um pouquinho menor. E deixa ele desfiadinho mesmo. Desfiadinho que fica mais bonitinho, tá? Olha que bonitinho que ficou. E tá pronto o nosso caderno. E agora é só a gente decorar como quiser e fazer as nossas anotações. Viu como é simples e fácil, prático fazer um caderno costurado? Reaproveitando a capa de um material que muitas vezes a gente joga fora. E não precisa ficar investindo, né, no papel craft, que é bem mais puxado. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Tchau!